Bem-vindos a mais um podcast da Lesp. Hoje a gente vai falar sobre mudanças climáticas, sobre chuvas aqui em São Paulo, com o professor Carlos Morales, ele que é chefe da Estação Meteorológica e professor doutor do Departamento de Ciências Atmosféricas do IAG. Professor, obrigada por participar aqui com a gente. Obrigado pelo convite e é um prazer estar com vocês. Bom, primeiro para a gente já entender um pouquinho a situação da estação, né? Já vai fazer 100 anos, está cada vez mais perto dos 100 anos, ela foi Isso. instalada em 1932. Então, qual que é a contribuição da estação meteorológica no nosso dia a dia? Bom, a estação meteorológica, ela contribui de duas maneiras. Para resgatar a história das observações meteorológicas, para saber como que a temperatura está variando, como que a chuva está variando, que são a umidade, o vento e outros parâmetros, né? Que são extremamente importantes, para te auxiliar no planejamento de uma cidade. Isso é extremamente importante. 2, ela te auxilia para fazer as previsões do tempo. Como que vai ser o tempo amanhã ou não? E o 3, que é hoje o que está mais, vamos dizer assim, na moda, que são as mudanças climáticas, é para saber como que o clima está se alterando ao longo, né, de várias décadas, né? Então a estação meteorológica tem esses 3 componentes principais. E outro também, o que acontece? A estação meteorológica, ela é muito utilizada pela iniciativa privada, principalmente o pessoal da construção civil, né, que precisa dessas informações para fazer as construções que eles precisam. Da mesma forma, ela também auxilia o pessoal de políticas públicas, a educação. Então, muitos dos nossos trabalhos auxiliam a trabalhos de conclusão de curso, nos cursos de meteorologia que nós temos na Universidade de São Paulo, nas dissertações de mestrado e nas teses de doutorado, só na USP, fora o que a gente exporta para outros lugares. E a estação meteorológica, ela tem quase 90 anos, né? Quase 90 anos, é de 32. Então, o que significa isso? Significa o quê? Que ela está contribuindo, ou seja, para uma coisa muito importante, que outros lugares não têm. Ou seja, no Brasil, é uma das poucas estações meteorológicas com uma série temporal tão longa assim. As outras são bem menores. Então, se você quer saber o que aconteceu no século passado, você tem que olhar essas observações. É interessante porque a gente costuma falar, né? A cidade ou o mundo atingiu recordes da série histórica. Então, quando a gente fala de série histórica, é justamente isso. São esses quase 100 anos, né, de existência que se tem dados disponíveis. Exatamente. E ela que vai te auxiliar a saber o que é verdade e o que não é verdade. Bom, até falando um pouquinho ainda lá da estrutura, né? Vocês também, você falou dessa questão de TCCs, de auxiliar no trabalho. A parte acadêmica ali de receber estudantes, ainda funciona? Vocês ainda recebem? A estação meteorológica, ela recebe alunos, né? O que a gente recebia mais, né? Devido à perda de funcionários ao longo dos anos, a gente teve que fazer um contingenciamento. Então, eu não consigo atender todos os alunos que gostariam de visitar a estação. Porém, a estação meteorológica, hoje, ela está dentro do Parque de Ciência e Tecnologia, que é da Universidade de São Paulo e é do Governo do Estado. E lá tem monitores, tem técnicos, todas essas coisas que fazem visitas, auxiliam os estudantes dentro do parque. E existe uma demanda específica simplesmente para ver o cercado meteorológico, como são feitas as observações. Assim que nós tivermos os novos funcionários, que a gente espera que esse ano a gente consiga contratar, aí será possível dar as palestras, fazer os cursos de extensão, fazer as visitas monitoradas que a gente fazia. A gente fazia muita visita na estação meteorológica, ou seja, é um dos carros-chefes do Parque Sintec, era a estação meteorológica. Bom, de acordo com um levantamento aqui do jornal da USP, né, foram mais de 3.500 laudos desde 88 que vocês fizeram para obras, seguradoras e bancos, né? Você já falou um pouco da construção civil, mas como que esses laudos, como é que esse trabalho de vocês contribui no caso, assim, das seguradoras, dos bancos? Então, a seguradora, na verdade, o que acontece? Ela está preocupada em saber, choveu na cidade nesse dia, caiu raio, não caiu raio, a temperatura estava maior ou estava mais baixa. Então, para quê? Dependendo do sinistro que eles têm, digamos, informações para rebater. Basicamente, é isso que a seguradora acaba utilizando. Mas existem outros lugares, que nem o banco, ou seja, ele quer saber, aumentou a temperatura, diminuiu a temperatura, por quê? Porque provavelmente ele deve ter o quê? Ações no agronegócio. Então, para isso que eles querem saber, choveu mais ou choveu menos. Então eu tenho que preparar o sinistro, ou seja, devido a enchentes, inundações, quer dizer, então, são todos esses aspectos, essas informações, hoje elas são mais disponíveis, então você consegue trabalhar mais. Outros clientes são hospitais, eles precisam para calibrar os equipamentos que precisam saber da pressão, da temperatura. Então, eles pedem essas informações, né? Existe, assim, uma gama de clientes, né, vamos dizer assim, potenciais clientes, muito grande, né? Por quê? Porque as informações meteorológicas são extremamente importantes no dia a dia.
Bom, nesses 100 anos aí, né, que vocês, quase 100 anos que vocês estão em atividades, o que a gente consegue já entender dessa mudança climática de 1932 até hoje? Isso. Bom, na verdade, mudança climática, a gente tem que tomar um cuidado, que é o seguinte, são qualquer alterações observadas no clima. Então, o que que é? São mudanças a longo prazo, mais de 30 anos, 40 anos. Então, você falar de mudança climática com medidas de 5 anos, 10 anos, não Não existe dá, isso. Você tem que ter observações de longa duração. Então, a estação meteorológica, o que acontece? A gente tem dois contextos, né? Ela está dentro da cidade, né? Ela cresceu junto com a cidade, né? A cidade sofreu uma expansão muito grande. Então, a gente conseguiu observar a transição ou as alterações climáticas, a gente consegue observar isso, mas também as alterações urbanas, porque você mudou tudo. Então, de uma hora para outra, você tinha muita floresta, você tinha gramado, todas essas coisas, e aí você começou a cercar o Parque do Estado, onde nós estamos, com prédios. E aí tem asfalto, tem concreto, então você altera a circulação, altera tudo. Então a gente consegue observar os dois. Mas a mudança climática, ela está latente. Então, o que a gente observou nessas 9 décadas, né, mais de 9 décadas, um aumento sucessivo da temperatura do ar. A temperatura média, mas quando você olha, é um valor muito pequenininho. Você vai falar meio grau, 1 grau. Aí fala, mas isso não faz nada. Só que a gente esquece que é o seguinte, temperatura média, o que que é? Ela leva em consideração o valor máximo e o valor mínimo. Então, quando você olha a série das temperaturas máximas e das temperaturas mínimas, aí você consegue observar o aumento das temperaturas máximas e o aumento da temperatura mínima. Então, o que acontece? Em vez de ficar mais frio, está ficando mais quente as temperaturas mínimas. Então, a gente conseguiu observar isso em termos de temperatura, mais de 2 graus, né, em 90 anos, ou seja, é muita coisa. Né? Da mesma forma, quando eu aumento a temperatura, né, ou seja, a atmosfera fica muito mais quente, significa o quê? Eu aumento a capacidade, né, vamos falar um pouco de física, de reter vapor de água na atmosfera, ou seja, mais umidade. Então, quando você faz isso, significa o quê? Que você aumenta o potencial para ter chuva, porque vapor d'água é água, só que na forma líquida, né? A chuva. Então, o que acontece? É de se esperar que aumente a quantidade de chuva. E é isso que aconteceu. Nesses últimos quase 90 anos, a gente teve um aumento de 200 a 300 milímetros de chuva. Nossa. Então, assim, é uma coisa muito grande. Quer dizer, então a gente consegue observar, né, que tem uma componente que está associada com as mudanças climáticas e outra uma componente que é urbana, ou seja, não dá para não separar, ou seja, elas existem, mas a mudança climática ela é bem forte, é bem marcante. Então a gente consegue observar isso daí claramente. E isso serve para os estudos do IPCC, que é do painel de mudanças climáticas, né? E assim por diante. Bom, então a gente sempre falou de São Paulo, né, como a terra da garoa. Isso. Esse ainda é o perfil aqui da cidade, você acabou de falar, né, esse aumento de 200 a 300 milímetros. Isso significa, então, de fato, que a gente não tem mais esse perfil aí de garoa aqui em São Paulo? Tá mudando, né? Ao longo dessas décadas, o número de dias com garoa acabou diminuindo, né? Tal qual o nevoeiro, ou seja, a gente já quase que não vê também. Então, a terra da garoa diminuiu bastante. Mas isso se dá não somente pela... uma parte dela se deve à expansão da área urbana. Então, o que aconteceu? São Paulo começou a crescer muito, né? E aí você mudou as características físicas da região. Então, ou seja, você muda o aquecimento, você muda todas as coisas. Então, a garoa acabou diminuindo. No entanto, o que acontece? Você observa onde? São Bernardo, Mauá, Riacho Grande, né? Ribeirão Pires, né? Por quê? Porque são cidades que estão muito mais próximas do litoral, ou seja, da Serra do Mar. E ali você consegue observar a garoa, o nevoeiro com mais frequência, todas essas coisas. E em São Paulo você acabou diminuindo. Né? Bom, a terra da garoa, então a gente pode dar esse título para outras cidades. Exatamente. Temos ainda, mas não tanto quanto era antigamente. Bom, e ainda trazendo aqui outras citações famosas, a gente tem, né, a famosa Águas de Março fechando o verão. Isso. A gente tem, de fato, ainda essa tendência de ter uma grande chuva em março e depois entrar uma seca, ou aí depende da época, depende do ano? Bom, vamos lá. O período chuvoso de São Paulo, né, na cidade de São Paulo, 60% do volume de chuva está concentrado no verão. Ok? Depois ele se distribui. Vamos lá, então vai sobrar 40% da chuva. Então vai ficar mais ou menos uns 15%, mais ou menos 20% na primavera e no outono. E um tiquinho de nada no inverno, em termos de volume de chuva. Então, o grosso fica no verão. Então, aí você tem chuva mais de 50 dias num período de 90,
né? Dias, ou seja, que é do verão. E depois você vai ter chuvas esparsas no outono e chuvas esparsas na primavera. Só que o que acontece, né? E no inverno quase que você não chove, né? Esse é o perfil de São Paulo. Só que o que acontece? Quando você sai do verão, você tem chuva, pelo menos a cada 3 dias, no máximo, você vai ter uma chuva, né? Quando chegar na primavera e no outono, não. Você fica, às vezes, 15 dias sem chuva. Né? Fica um período de estiagem de 15 dias, 10 dias. E aí, de uma hora para outra, aparece uma baita de uma super chuva que inunda todo mundo fica tudo descabelado. Por quê? Porque você ficou 15 dias sem observar a chuva. Então tá seco. Aí de uma hora para outra vem aquele negócio. Então você toma um susto, achando que é o dilúvio. Mas na verdade é uma chuva tal qual é uma chuva, às vezes, de verão. Mas como ficou muito tempo sem chover, então você perde a memória. Né? Essa que é o negócio. Então você toma um susto, né? Mas em geral, as chuvas mais intensas, mais volumosas, a gente acaba observando na primavera ou no outono, as mais intensas, né? Mas, assim, elas são muito menos frequentes que no verão, que a gente acaba observando. Mas, então, a partir de março, abril, né? Quando você sai de fevereiro, entra março, abril e maio, é quando começa a diminuir, né, efetivamente, o período chuvoso, aí entra no período do inverno, aí é um período de estiagem mesmo, né? E aí depois você só começa a ter chuva lá para setembro, outubro, mais ou menos, aí quando começa a chover. Então, o que acontece? São Paulo tem uma variedade muito grande na chuva. Então, você tem os sistemas frontais que te auxiliam bastante, mas você também tem outros tipos de mecanismos que favorecem a entrada dessas chuvas na cidade de São Paulo. Então, de certa forma, assim, a gente teve, de fato, nesses 90 anos, um grande aumento da temperatura, um grande aumento das chuvas, mas as características das estações ainda não tiveram uma grande mudança. Não, o que a gente observou, os verões estão ficando cada vez mais chuvosos. Isso a gente consegue observar. A gente conseguiu ver que a chuva no verão aumentou, né? A gente observou também que o número de sistemas de chuva não mudou muito, não mudou muita coisa. Porém, eles ficaram mais intensos. Isso a gente conseguiu observar. E uma outra coisa que a gente conseguiu, ainda a gente está estudando, existe uma pequena tendência, ou seja, que esses sistemas estão mais curtos. Eles têm uma menor duração. Mas uma intensidade maior. Exatamente. Então, eles se concentram mais. Então, é isso que a gente está vendo, a gente está analisando. Então, só que aí a gente precisa de outros dados, que eu não consigo com a estação meteorológica. A estação meteorológica é uma medida pontual. Então, ela é representativa daquela região, mas você pode ter uma ideia do que está acontecendo no clima, né? Mas as características da chuva são naquela região. Se eu pegar, por exemplo, a outra estação meteorológica, climatológica que tem, é a do INEMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que fica lá no Mirante de Santana. As características da chuva tendem a ser similares, ou seja, um aumento, né, um grande volume, todas essas coisas. Mas as duas chuvas, se você comparar uma com uma, não são iguais. E as diferenças, às vezes, são 10% a 20% de diferença, da Zona Sul para a Zona Norte. Então, por quê? Porque são características diferentes na cidade. Então, dependendo de onde você fizer as observações, você vai ter comportamentos diferentes. Bom, isso me fez lembrar até de uma questão que foi debatida muito aqui na casa ano passado, que foi por causa da CPI, da prevenção de deslizamentos, que teve ali um motivo na chuva de São Sebastião que a gente viu no Carnaval. Isso. E aí uma questão que eles colocaram aqui, que eles ouviram também especialistas como você, que teve ali naquele momento uma quantidade de chuva maior do que de costume. Então, de fato, a gente pode dizer que isso está acontecendo. Não sei se você tem também familiaridade com a questão de São Sebastião, mas de fato foi o que aconteceu lá naquele momento? Olha, são duas coisas, né? Aquela chuva não é um ponto isolado, tá? Aquela região chove com frequência e chove grandes volumes de água. Sim. O problema é que é o seguinte, se você não tem observação, você não sabe. Não está pronto. Não está pronto. Se a gente voltar, eu não lembro agora de cabeça, mas teve um outro grande deslizamento que teve na região, foi de Caraguatatuba. Choveu tanto quanto ou mais que lá. Nossa. Então, o fenômeno que provocou aquela chuva, o tipo de chuva que a gente observou lá, ela é causada por fenômenos locais, junto com a entrada de uma frente, alguma coisa que dá o gatilho. E acaba se formando também uma coisa na serra. Então, o que acontece? Ela acaba aumentando a chuva naquela região. Mas dizer que é uma coisa... Né? Não, não é. Já foi observado isso. A pergunta é, a gente nunca quantificou isso. A gente nunca mediu. Então, é uma coisa frequente. Só que agora, o que acontece? As chuvas mais intensas vão ser mais frequentes. Aí, a mudança climática é isso. Ou seja, os eventos extremos, ou as chuvas mais intensas, os calorões, todas essas coisas, vão ser muito mais frequentes. Então, é isso que aconteceu lá. Então,
Dizer que nunca aconteceu? Não, já aconteceu, só que antes não tinha ninguém. Agora Agora tem tem gente gente. morando nos lugares. Exatamente. Quer dizer, então, você tem que trabalhar onde? Na prevenção. Uhum. Então, o melhor remédio para qualquer coisa, para evitar enchentes, deslizamentos, é trabalhar na prevenção. Então, hoje existem ferramentas que você pode utilizar para mapear o quanto está chovendo no litoral. Tá? Aí você fala, pô, aqui chove tanto. O solo comporta toda essa chuva? Sim, não. Ah, não comporta. Então, que medidas eu tenho que fazer para mitigar esse negócio? Então, é melhor você trabalhar na preparação e na prevenção do que na resposta. Tá? Então, essa é a coisa principal. Bom, isso me fez lembrar também, né? Você mencionou uma questão anterior que dava para ver que às vezes em zonas aqui de São Paulo também chove diferente. Eu lembro que há alguns anos tivemos também enchentes aqui em São Paulo que acabaram que algumas pessoas morreram e eu lembro que na época entrevistei como jornalista um secretário daqui municipal de São Paulo, secretário de Meio Ambiente, e ele explicou isso. Ele, olha, a gente não tem como dar vazão para a água que está caindo muito mais concentrada em maior número. Então aqui na cidade, a gente. Tudo bem que a cidade também é grande, né? Eu acho que talvez isso contribua um pouco. Mas na cidade também é aquela coisa. Ai, amiga, tá chovendo aí? Porque aqui em casa tá chovendo. A gente, de fato, vai cada vez mais ver isso sendo reforçado. Olha, hoje você não precisa ligar para sua amiga. Hoje você pode entrar na página, na web, você consegue ver ver o radar meteorológico, né? Então a gente consegue ver. E ele tem que ser mais transparente, né? Os órgãos que dispõem dessas informações têm que trazer isso para a população. Ela tem. E nós, pesquisadores, professores, também temos que aprender uma coisa, a gente tem que aprender a divulgar, né? Então essas informações são lá. Então assim, São Paulo, ele foi crescendo. O nosso sistema de drenagem, se me falha a memória, é da década de 30. Nossa, antes da estação, quase. Agora, Norma, se a gente entrar na página do AE, tem a história, né, do sistema de drenagem. Então o que acontece? Se você não atualiza isso, você vai fazendo, você vai mitigando, você vai quebrando galho, ou seja, piscinões é um exemplo disso, ou seja, é para retardar a vazão. Então, mas que obra a gente tem que fazer? A gente tem que mudar as coisas. E você está aumentando o quê? A impermeabilidade do solo. Não tem mais grama. É tudo concreto. Então, para onde que a água vai? Ela vai para o bueiro. O bueiro comporta tudo? Não. A gente ainda é um pouquinho sujo, né? Porque a gente joga lixo na rua. Então, acaba contribuindo tudo isso. Então, as chuvas, a gente está observando que elas estão aumentando o volume e elas estão ficando mais intensas. Então, o que acontece? Se você cair uma chuva muito forte numa pequena área e não tem vazão, você já vai ter inundação. Isso daí é praxe isso. Então, hoje, o que acontece? Você tem que também trabalhar na parte de prevenção. Então, hoje, nós dispomos de radares meteorológicos, lá na USP a gente testa novas tecnologias, todas essas coisas, né? Para quê? Para a gente entender, ou seja, onde que tem uma maior concentração de chuva, onde que tem menos. E aí, o pessoal que trabalha na Secretaria de Recursos Hídricos ou Transportes, todas essas coisas, pode olhar esses mapas, verificar, falar, essa região aqui tem maior volume de chuva, tem menor volume de chuva, ou seja, começar a analisar isso de um ponto de vista um pouco diferente. E aí você trabalhar também o quê? Na preparação. Então, quando chega o verão, você já está trabalhando com a preparação. Por exemplo, eu sei que a Prefeitura de São Paulo trabalha muito bem nisso. Então, ela tem um serviço de meteorologia, que é dentro do CGE, ela usa os radares meteorológicos, e eles definem o que eles vão fazer, ou seja, aquela região está começando a aumentar o volume de chuva. Então, eles já começam a trabalhar o quê? Para fechar aquelas ruas, aquelas avenidas. Para quê? Para ninguém trafegar. Por quê? Porque sabe que vai ter alagamento naquela região. Então, assim, e de fato acaba acontecendo. Então, assim, você tem que investir mais em tecnologia para fazer isso daí. Bom, até lembro que você tem uma pesquisa, né, que buscou desenvolver um sistema de previsão de tempestades severas em um curtíssimo prazo. Isso. Essa ferramenta já é realidade? Não, a ferramenta ela é realidade. Agora a gente tem que pôr ela em prática porque ela está dentro da universidade, né? Então a gente trouxe novas tecnologias de radares meteorológicos para monitorar a chuva e a gente faz um pouquinho diferente do que a grande maioria faz, né? Que fazia a cada 10 minutos, 15 minutos. Não, a gente baixou para 2 minutos. Nossa, então a gente observa muito com maior frequência. Então com isso eu consigo ver a chuva se formando, se deslocando para onde ela vai. E aí, ou seja, a gente desenvolveu alguns algoritmos matemáticos que prevê para onde essas chuvas estão se deslocando, se está aumentando ou está diminuindo. E aí o que acontece? Ela é toda georreferenciada. Então, é que nem você olhar para um Google Maps. Então, eu consigo identificar qual é o bairro que vai chover mais, qual é o bairro que vai chover menos, qual é a rua que vai chover. Então, você olha para o seu amigo e fala, aquele cara lá, né? Eu quero que chove bastante lá. Fala, aí você verifica se choveu bastante. Então, hoje, a resolução dos radares, as novas tecnologias, a gente consegue resolver chuva com 30 metros. Você imagina, eu sei se está chovendo aqui ou no estacionamento. Nossa. Quer dizer, então, isso eu não tinha há mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Hoje a gente já tem isso, essa ferramenta. Então, é isso que a gente trabalhou.
Então, a gente desenvolveu pesquisas, não é uma coisa nova, ou seja, a gente desenvolveu uma. Hoje a gente tem, eu estou com uma aluna que desenvolve na parte de usando inteligência artificial, a gente está testando essas ferramentas, ver o quanto que elas são boas. Para quê? Para você ter várias dessas ferramentas funcionando em paralelo, e aí o meteorologista que está no centro de gerenciamento, ele toma a decisão. Por quê? Porque muitas vezes você modela isso. Não necessariamente está certo. Então, o meteorologista, ele consegue acompanhar e verificar se, de fato, aquela informação que está sendo prevista está correta ou não. Então, ele usa qual é que está mais correta. E aí ele usa isso para tomar decisão. Então, previsão do tempo é isso também, né? Tem os modelos, tem as cartas meteorológicas, e o meteorologista, ele acompanha, ele analisa tudo. E ele pode decidir qual é a melhor previsão do tempo para aquela dada condição. Então a gente também vai conseguir, obviamente, né? A inteligência artificial tem mostrado que tem aí muitos avanços, então ainda também dá para usar ela aí como uma ferramenta, mas isso. contribuindo bastante para a gente evitar essas ocasiões. A ideia é essa, ou seja, a inteligência artificial nada mais é do que um modelo matemático que utiliza as informações passadas e tenta encontrar equações matemáticas para modelar o que eles observaram. Então, se no passado, essa é uma coisa extremamente importante, se no passado foi observado tal fenômeno, você usando inteligência artificial, ou rede neural, que a gente chama, existe possibilidade de você prever no futuro. Se você nunca observou, ela não vai prever do nada. Por quê? Porque ela não conhece. Então, ela precisa ser treinada. Então, inteligência artificial, ou seja, ela precisa de um histórico. Se você nunca observou aquilo, ele não vai prever. Por exemplo, você nunca observou nenhum câncer. Não tem como ela saber, estudando o que já tem. E é por isso que, inclusive, a estação é super importante com esses 90 e tantos anos. Então, por isso, quanto mais informação você tiver, maior a probabilidade de você conseguir modelar isso. Então, essas ferramentas novas, elas permitem você trabalhar com um monte de equação. Ela consegue fazer milhões de interações e facilita bastante. É lógico, a gente prefere usar as equações físicas para fazer isso daí, né? Só que também elas demoram mais tempo também para fazer a previsão, para rodar todas essas coisas. Bom, a gente também estava falando, né, daquela questão de ligar para amiga para saber se está chovendo na casa dela ou não, e você mencionou que tem um site, né? Isso. É o site Chuva Online? Isso, o Chuva Online, ele está ativo novamente, né? Ele só então conta um pouquinho pra gente até esse histórico, né? Porque ele teve ali um momento que ele parou de funcionar e agora então ele voltou. Isso, O que aconteceu? O Chuva Online, ele nasceu de uma demanda da Defesa Civil do Estado de São Paulo, né, junto ao governo do Estado de São Paulo, que consultou a Universidade de São Paulo para desenvolver tecnologias que pudessem mitigar os efeitos das chuvas na Baixada Santista. Então, nessa época, a gente elaborou um projeto, né, e aí foi criado um Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres, que é o CEPED, na qual também eu estou afiliado. E ali o que aconteceu? A gente congregou, só para vocês terem uma ideia, 9 programas de pós-graduação. Nossa. Né? Foi um super centro, né? E trouxe pesquisadores da área de saúde, da área de logística, transporte, engenharia de civil, saneamento básico, né? Pessoal da meteorologia, pessoal da geologia, né? Pessoal de economia, de direito, todos trabalhando para a parte de desastre. Eu fiquei mais na parte de meteorologia. E aí eu trouxe, então, uma tecnologia para a gente monitorar, né, a chuva com uma alta resolução espacial e temporal. Então, na época, eu conseguia fazer a cada 2 minutos e meio, 3 minutos, com 90 metros. Hoje eu já consigo fazer com 30 metros. E aí o que aconteceu? A gente tentou fazer inicialmente no litoral. Não deu certo. Ou seja, o tempo era muito exíguo. A gente não conseguia fazer. Então, porém, ou seja, a gente conseguiu fazer o que eles pediram, a gente monitorou a chuva, isso estamos falando em 2011, e aí em 2014 a gente conseguiu trazer a USP, adquirir um radar meteorológico dentro com a prefeitura da Universidade de São Paulo, que é a PUSP, e aí o que aconteceu? A gente colocou esse radar e a gente testou essa nova tecnologia. Só que esse é um radar, ele é muito menor, né? Então qual era a vantagem dele? Ou seja, eu podia transportar ele para qualquer lugar. Então, ele pesa 100 quilos. Então, eu estava testando essa tecnologia. Então, o que acontecia? A ideia era o que é? Desenvolver um sistema que eu possa usá-lo, né, levar para algum lugar, mas, ao mesmo tempo, ele possa ser usado por cidades de pequeno e médio porte. Então, essa que era a ideia dessa colaboração. Então, desenvolver uma tecnologia que eu pudesse exportar para outros municípios. Porque é o seguinte, um radar meteorológico, só para você ter uma ideia, os convencionais que nós utilizamos, só ele custa 2 milhões de dólares. Nossa. Mais 1 milhão e pouco para eu fazer a torre, fazer toda a infraestrutura. Então, são 3 milhões. Eu gasto 30% desse valor de custeio por ano. Nossa. Então, assim,
fazendo as contas, é quase que né, 1 milhão por ano que eu gasto para manter ele. Quem é que tem esse recurso para fazer isso? É só o poder público. A empresa privada não vai por aí. Então, o que acontece? Só que você não tem recursos infinitos. Sim. Então, você tem que contratar gente, você tem que fazer um monte de coisa. Ao testar a nova tecnologia, que custa 100 mil euros, custou 120 mil euros na época, o que acontece? Eu barateio o sistema, então é 30% do valor dele. Então, e eu ligo na tomada. O outro não, eu preciso de uma subestação. Então, a diferença, só que é lógico, o outro é melhor, muito mais, lógico que é, mas o encargo todo é custo. Só que esse o que acontece? Ele fica limitado a 21 quilômetros. Então, ele é bem menor. Então, o alcance dele é menor. Então, assim, você tem que saber as proporções. Então, a gente testou, funcionou para a cidade de São Paulo e a gente conseguiu fazer. E o Chuvaline foi fazer isso. Só que os projetos acabaram. Eles estavam... E esse foi, assim, um erro nosso. Ou seja, ele ficou dentro, né, de projetos de pesquisa. Na hora que as pesquisas acabam, o que acontece? Eu já não tinha equipe responsável mais para trabalhar comigo. Então, a gente optou por tirá-lo do ar, ou seja, porque eu não tinha gente para trabalhar para ficar monitorando. Então, ele entrou no modo de pesquisa. Então, no modo de pesquisa, ele não fica tão aberto. Porque o que acontece? A gente tem que ter muita responsabilidade. Porque eu mostro chuva, ou seja, o cara fala, tá chovendo aqui, e aí é um falso alarme, aí o que acontece? Olha, mas eu entrei lá, estava chovendo, mas não está chovendo. Então, é uma responsabilidade. Então, quando ele entra no modo de pesquisa, eu já não tenho essa responsabilidade. Olha, se você quiser usar, use ao seu critério, eu não posso conta e fazer risco, nada. né? Então, aí desde o ano passado, a gente conseguiu voltar de novo, a gente conseguiu mais projetos de pesquisa, e aí ele voltou. Só que ele ainda está no modo de pesquisa. Eu deixo ele aberto, né? Todo mundo pode acessar, a Defesa Civil também trabalha e tal, só que eu ainda não estou com o pessoal lá dentro. Então, ainda a gente está buscando parcerias para conseguir pôr gente para trabalhar com os dados, e aí sim desenvolver as coisas que a gente tinha. Aí a gente tinha o sistema de previsão das chuvas nos próximos 15, 20 minutos, então verificava se estava funcionando ou não. O acumulado de chuva por bairro, por rua. Digamos, por exemplo, a Defesa Civil precisava saber de alguns morros, por exemplo. Então a gente dava lá naquele morro qual que era a quantidade de chuva acumulada nos últimos 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 24 horas até 72 horas, que é o critério que eles utilizam para saber se você vai ter que remover uma família ou não. Então, a gente trabalhava com tudo isso daí. Então, mas para você fazer isso, você tem que ter um laboratório funcionando. Então, você tem que ter recursos para fazer isso, tá? E a pesquisa, a universidade, você consegue fazer, mas assim, o teu ritmo é outro. Sim. Né? Isso tem que ser dentro de um órgão, né? Um órgão estatal ou uma empresa, alguma coisa assim para fazer. E esse é um dos grandes desafios que a gente tem nessa área de radar. Bom, olhando aqui para o estado de São Paulo, qual que você diria que é o maior desafio que a gente tem para enfrentar a partir de agora com essa nova situação que está posta? Olha, na verdade, assim, uma das propostas que eu já fiz várias vezes para o governo é você criar um centro de radares meteorológicos. Ou seja, São Paulo não tem um centro de meteorologia, já começa por aí, né? Mas é importante ela ter, né? Para quê? Para te auxiliar na parte de defesa civil. Isso é extremamente importante. E o centro de radares, por quê? Porque o que acontece? São Paulo, só para vocês terem uma ideia, nós temos, olha, tem o IPMET da Unesp, né, tem 2 radares meteorológicos, que eles estão lá em Bauru e Presidente Prudente. O DAI, né, junto com o CTH, o Centro Tecnológico Hidráulica da USP, ou seja, tem um 3º radar. Eu tenho o 4º radar. A Unesp adquiriu mais um agora, que está instalado temporariamente lá em Ilhabela, né, para ver o litoral norte. 5. Então, são 5 radares. E aí eu tenho a Força Aérea com o 6º. Então, o da Força Aérea é da década de 90. O de Presidente Prudente e de Bauru é da década de 90. O do DAI e o meu são 2014, 2015. E o da Unesp lá em Ilhabela tá agora, recente, 2024. Então, o que acontece? Eu tenho 3 antigos e 3 novos. Só que o que acontece? Eles não estão integrados. Essas informações não estão integradas. Então Nossa, então você tem 6 radares que nenhum deles está compartilhando informação nenhuma. Eles compartilham no site. Só que o que acontece? Essas informações têm que chegar num centro, serem trabalhadas para você fazer essa informação. Só que para São Paulo, só esses radares não é suficiente. Eu precisaria comprar mais 3 radares para pôr na parte do Planalto, para cobrir a parte sul do estado de São Paulo, que é registro, aquela região. A outra parte norte de Ribeirão Preto, toda aquela parte, ok? E a outra parte, né, mais ali saindo e indo para o Rio de Janeiro, né? Seriam mais 3 grandes e pelo menos 4 pequenos no litoral.
Porque eu não posso usar uma tecnologia dessas mais convencionais no litoral. Por quê? Porque eu vou estar usando, por exemplo, um porta-aviões para matar uma mosquinha. Porque a região é muito pequena, então eu tenho que usar outra tecnologia lá dentro, então eu tenho que instalar mais. Só que eles custam menos. Então, eu preciso fazer o investimento, só que essas coisas têm que ser integradas. Então, um centro desse, eu preciso de engenheiro, eu preciso de meteorologista, eu preciso de técnico. Então, o que acontece? Se cada um faz, você vê, a Unesp tem um, o DAE tem outro, eu tenho outro. Então, o que acontece? Você descentraliza tudo, só que o que acontece? Quando um quebra, e aí o que acontece? O radar do DAE ficou quebrado quase 6 meses. Nossa. E não tinha nada de reposição. Não tinha ninguém para ficar no lugar. Né? E aí, como que você faz? Fica sem um em uma região ainda Exatamente. importante, E o que estava salvando era do Chuva Online pequenininho, mas eu só tinha 21 quilômetros. Eu abri ele para 72 depois. Mas ele não foi feito para medir as chuvas de São Paulo nessa extensão. Então, o que acontece? Você fica limitado. Então, a gente tem que trabalhar nisso, ou seja, fazer uma integração, fazer um instituto só. Então, o que acontece? Eu vou ter meus engenheiros, meus técnicos, trabalhando com todos. Então, o que acontece? E a universidade, isso é uma coisa extremamente importante. Que, né? A universidade não foi feita para fazer operação. Eu tenho um tripé. Eu faço educação, ensino, pesquisa e extensão. Extensão, o que que é? Divulgar, fazer palestra, dar cursos, ter a webpage, mostrar na web, todas essas coisas. Mas eu não posso fazer previsão. Eu não posso fazer uma operação. Isso daí tem que ser um outro instituto. Então, o que acontece? Eu tenho que tirar essa atribuição das universidades, que é a Unesp, né, para um órgão que faça isso. Então, esse é o grande desafio que a gente tem. Então, assim, o meu sonho é esse, ou seja, a gente ter esse tipo de rede para quê? Para a gente fazer. Ou seja, hoje já tem um plano desse dentro do Estado de São Paulo, né, lá no governo do Estado de São Paulo, que foi a Defesa Civil que fez, elaborou um grupo de trabalho, e está sendo analisado no jurídico, mas ele tem que sair do papel. Então, eu provoco isso daí. Ele tem que sair do papel para quê? Para fazer acontecer. Então, a gente tem que começar agora, para que no final do ano que vem a gente já tenha uma infraestrutura mínima toda integrada para a gente saber fazer essas coisas. Então lá já está todo definido o plano, né? Basta sair do papel e virar realidade. Bom, uma última pergunta aqui, né? Aproveitando a sua presença, porque você também é especialista na questão de eletricidade atmosférica. Isso. Então, a gente também está observando um aumento de raios, trovões, relâmpagos, enfim, a gente também vem observando isso. Eles estão acompanhando esse aumento também de chuva? Olha, é mais difícil, né? É assim, tem vários estudos, né? Que dizem está aumentando numa região e em outras regiões está diminuindo. Tá? Então, assim, São Paulo, a gente observou um ligeiro aumento, mas não dá para ter certeza que esse aumento é significativo, né? E aí o que acontece, né? Os raios, né? Que nem eu tenho lá dentro do meu laboratório, além do radar, eu tenho a parte uma rede de detecção de raios, né? Só que eu cubro a América Latina inteira, né? E eu tenho essa rede desde 2006. Então, eu não tenho muitos anos de dados para dizer para você se está aumentando ou diminuindo. Então, se eu vou em outras redes, ou seja, aqui em São Paulo tinha uma outra rede que era do pessoal do setor de energia, e ela tem 10 anos a mais do que o que eu tenho. Ela é da década de 90. Então, o que acontece? Você não tem muita informação para dizer se está aumentando ou diminuindo, né? O número de dias de trovoadas a gente consegue ver na estação meteorológica, tem uma tendência a aumentar. Mas ela é suave, né? Eu brinco até que daqui a pouco a gente extrapola, vai virar o Blade Runner, né? Só vai chover, vai cair raios. Mas assim, em geral, aonde você aumenta numa região, você diminui em outra região. Tá? Esse é uma coisa. Porque assim, a Terra, ela tá no equilíbrio. A gente tem que lembrar disso. Então, se eu aumento a chuva aqui, eu tô diminuindo a chuva em outro lugar. Essa que é a coisa. Mas assim, aqui a gente tem regiões que estão aumentando mais. A gente observa, por exemplo, né? Na região nordeste do Brasil. Lá a gente não observava muitos raios lá. Hoje a gente já observa mais. Né? Então, já começou, a gente conseguiu ver uma mudança mais radical lá na região. Em outros lugares, não necessariamente aqui. Aqui em São Paulo não tanto. Né? Teve um ligeiro aumento, mas não dá. E assim, isso se dá, primeiro porque a gente não tem o banco de dados suficiente. Segundo, a tecnologia vai mudando muito. Então, a tecnologia de medir raios, por exemplo, as antenas que nós utilizamos, né, só para o ouvinte ter uma ideia, é que nem um rádio. Só que eu sintonizo numa certa frequência de rádio. Uma rádio não é uma rádio FM, é uma rádio AM, né? Que é por volta dos 10 kHz. Você visita. E se você colocar o dial do seu rádio naquele negócio, toda vez que tiver um raio, você vai ouvir um pop, que é a estática que a gente observa. Então você consegue observar. Então, com várias antenas dessas espalhadas no Brasil, no mundo inteiro, eu consigo observar esse ruído.
Então, o ruído é, na verdade, a radiação emitida pelo raio, porque o raio é eletricidade, então ele gera uma onda eletromagnética, isso que é o legal. Só que o raio é o seguinte, ele tem o tamanho do raio que você visível, às vezes ele tem do tamanho de 5, 6 quilômetros. Então, imagina ter uma antena de rádio de 6 quilômetros de altura, jogando energia para fora. Então, ela propaga o mundo inteiro. Então, você consegue observar. Só que o que acontece? Essas tecnologias, hora você detecta mais, hora você detecta menos. Vai depender da tecnologia. Então, o que acontece? A gente não consegue quantificar corretamente se eu estou medindo 10%, 20%, 30% ou 100% dos raios. E esse é o grande desafio. Então, não dá para... A gente tem que ficar fazendo um monte de cálculo para verificar. Então, é difícil a gente saber exatamente se está aumentando ou diminuindo. Então, a gente consegue fazer outra coisa. Olha, eu faço o valor médio, eu consigo saber, dentro da média, esse ano teve mais raio ou menos raio. Então, isso eu consigo fazer. Porque eu não mexo tanto. Então, nas tendências é mais difícil. Por quê? Porque a gente não tem tantas medidas. Então, elas são da década de 90. Então, eu não tenho observação suficiente para fazer isso daí. Mas essas tecnologias, elas permitem o quê? Eu consegui mapear o Brasil inteiro. Então, eu consigo saber qual é a região onde cai mais raio. Quais são a região que tem mais dias com raios. Eu consigo saber isso. Então, você consegue fazer planejamento, né? Então, você consegue identificar essas coisas. Ah, está associado mais ao verão. Ah, não, está associado. Ah, não, eu quero saber. Toda vez que chove tem raio. Por exemplo, São Paulo, né? 60% do volume de chuva na cidade de São Paulo vem das chuvas que tem raios. Nossa, é bastante. É bastante, né? Só que quantos por cento dos sistemas que chovem em São Paulo tem raios? Menos de 40%. Então é bastante em poucos lugares, que é o que você são falou. São poucas nuvens, nuvens com bastante chuva. Com bastante eletricidade. Exatamente. Então são poucas, elas são muito poucas, né? Comparativamente com as chuvas, né? Nós estamos no trópico, então é de se esperar que você tenha mais raios. Mas dependendo de onde você estiver, por exemplo, no Nordeste você tem muito pouco. Na Alagoas, por exemplo, quase que não tem nada lá, né? Não tem nada de raio lá. Mas você vai lá começa lá no Nordeste, Fortaleza, Ceará, Piauí, já começa a ter bastante, né? Vai aumentando, não é que bastante, mas vai aumentando. Mas aqui no Brasil, né, você quer ver raio, você vai para Tocantins, vai para Amazonas, vai para o Pará, né? E o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. São os 4, 5 estados que tem a maior densidade de raios. Então você vai lá, ou seja, é bem frequente. Só que Tocantins, por exemplo, né, é um dos estados onde tem a maior densidade de raios, só que é o estado onde eu tenho menos dias com raios. E ela fica restrita durante a transição da estação seca para chuvosa. Então é o regime mais continental. Eu vou na Amazônia, que é o campeão dos raios, tá lá. Mas é porque é o tamanho da Amazônia. Ela é muito grande. E lá o que acontece? Eu tenho raio quase que o ano inteiro lá, numa região ou outra. Então o que acontece? Mas não são tão frequentes. Então, por exemplo, uma tempestade lá, vou te dizer, uma tempestade severa lá, ela produz, na média, 500 raios, 1.000 raios. Aqui é 10 mil. Nossa. Então, aqui a severa, as nossas severas, são muito mais intensas. Mas por conta do quê? Da localização, tá? Ou seja, é mais por isso. Então, o que acontece? Lá você vai ter bastante raio, cai muito raio, mas não produz, as tempestades não produzem tantos raios. Eu já peguei tempestades lá que em 1 hora foram 2.000 raios. Nossa. Assim, mas realmente, isso é a exceção, né? São as exceções. Então, é muito bonito. Para quem trabalha com essas coisas, é lindo. A gente estava lá, a gente via muita coisa legal. Mas para quem não é, ou seja, é assustador. Mas aquilo era uma exceção. Mas na média elas são bem menores, né? Você já vai para o Mato Grosso do Sul, aí você já começa a ter tempestades que tem muitos, mas muitos raios, né? Então vai depender muito de onde você tá. Então hoje a gente consegue saber. Então, e o que é legal do raio? O raio, ele é um termômetro para você saber se as tempestades estão ficando mais severas ou não. Porque a gente sabe o seguinte, o raio é uma consequência, tá, da produção de pedras de granizo. Então o raio está ligado com a produção de granizo. Então quanto mais granizo eu tiver dentro da nuvem, né, maior a probabilidade de eu criar os centros de carga, tá? Que é uma coisa, né, a gente fala criar, eu não vou gerar carga nenhuma, ou seja, eu vou pegar da água que está lá, quando ela vira gelo, a estrutura elétrica dela muda. Então quando as partículas de gelo se chocam e elas se separam, o que acontece? Elas quebram lascas de gelo. Então elas vão quebrando. E quando faz isso, o que acontece? Eu fico uma bolona grande e uma bolinha bem pequenininha. E como elas têm tamanhos e massas diferentes, elas são carregadas pelas correntes de ar.
Então, uma que está descendo e outra que está subindo. Então, as mais leves sobem, Uhum. as mais pesadas Desce. descem. Então, o que acontece? Aqui eu vou ficar com excesso de carga, na que está descendo, e na outra eu vou ficar com déficit. Então, aí eu ponho positiva e negativa. Então, quanto mais choques eu tiver, tá aí que é mais turbulência, por isso que elas são severas, né? Eu vou ter mais separação de cargas, aí eu tenho mais raios. Então, se eu tenho muito granizo, eu tenho muito gelo, o que acontece? Eventualmente ele vai cair. Só que ele é desse tamanho. Então, ele derrete, o que acontece? Eu formo muita água. Uhum. Tá? E é por isso que elas produzem muito mais água, mais chuva do que as tempestades ou as chuvas, né? As pancadas de chuva, que não tem raios. Por quê? Porque não necessariamente elas têm gelo. Uhum. Então, é esse que é o negócio. Então, quanto maior a quantidade de gelo que você tiver lá em cima, maior é o volume de água que você vai ter aqui embaixo. Então, por isso que as tempestades elétricas produzem, né, muito mais água do que as convencionais. Agora tudo faz sentido. Faz sentido. Professor, agradeço muito aqui a atenção com o nosso podcast, ter esclarecido tantas questões aqui. Muito obrigada mesmo pela atenção. Que é isso, e qualquer hora a gente está aí disponível para vocês, tá bom? Bom, esse foi então o podcast da LESP. A gente recebeu o professor Carlos Morales, ele que é professor doutor do Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas aqui da USP e também chefe da Estação Meteorológica também da USP. A gente volta no próximo episódio.